Olá família, muito boa noite. Chegamos para mais uma programação nesta noite, 6/6 de 2026, 24 ainda, mas graças a Deus estamos aqui firme e forte, mais uma programação nesta noite, para juntos sermos abençoados pela Palavra de Deus. Você, nossos irmãos, sempre conectado conosco aqui neste horário, que Deus vos abençoe poderosamente, que a paz de Cristo esteja contigo. Para os irmãos que nos assistem em qualquer outro momento, que Deus abençoe você também, não importa a hora, nem o local que você esteja nos assistindo, importante que a palavra de Deus está sendo transmitida. Que Deus abençoe a todos nossos amados irmãos em todo o Brasil e pelo mundo. Quero agradecer pela audiência e pedimos que compartilhe, que se inscreva no canal quem não for inscrito e vamos levar a palavra de Deus para muito mais pessoas. Estamos aqui sempre de segunda a sábado, às 21h30, trazendo um momento da reflexão da palavra de Deus. Então a gente finaliza aquela noite abençoada. Então a gente vai nesse momento direto com o pastor João da Cruz, que vai trazer para nós mais uma partícula, uma porção da palavra de Deus nesta noite. Graças a Deus. Quero louvar o Senhor por esta quinta-feira, 6/6/2024. E bom é louvar o Senhor, bom é cantar louvores ao seu nome, o Altíssimo. Ele é digno. Para você que está com a gente aqui do Brasil, dos bairros, das cidades, dos estados, das capitais ou fora do Brasil, alcance dessa transmissão ou pessoalmente, a minha oração é que Deus em Cristo te abençoe ricamente hoje e sempre. Hebreus capítulo 10, versículo 38 e 39, um texto bastante conhecido, mas talvez pouco vivenciado. Vamos lá. Hebreus capítulo 10, verso 38 e 39, diz assim: mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não se agradará dele. Em outra tradução, não terá prazer, né? Nós, porém, não somos daqueles que se recuam para a destruição, mas sim dos que creem para preservação da alma. Então, esse texto, ele se repete em Abacuque 2:4, né? Embora um pouquinho diferente, mas a tradução é a mesma, a intenção, o propósito. Ela se repete também em Romanos 1:17 e em Gálatas 3:11. Então, o justo, aqui é Deus falando, o meu justo viverá da fé. A fé é uma alavanca propulsora da nossa vida espiritual. Ela move os alicerces da dificuldade e dos embaraços e traz firmeza à nossa vida cristã. Isso é a fé. Agora a pergunta nessa noite é: como viver pela fé? E Deus diz que o meu justo vive pela fé. Como viver pela fé? Bom, não é abrir mão, por exemplo, de um emprego, de algo certo, e voltar exclusivamente para Deus ou de um ministério e viver dependente disso, exclusivamente desse ministério ou da sua missão com Deus, vamos dizer assim. Isso não é viver pela fé. Mas o que é então? É estar contente com o que tem. Mesmo você não possuindo nada. Sim, senhor. Hebreus capítulo 13, versículo 5 diz: seja o vosso costume sem avareza, esteja contente com o que tem, porque foi ele que disse: não te deixarei e nem te abandonarei.
diz o Senhor. Então, a primeira coisa, viver por fé é estar contente com o que tem. Mesmo você, não, financeiramente falando, você não tendo nada. Segundo, é não viver por vista. 2 Coríntios 5:7. Mas viver pela fé. E a fé é firmeza, é certeza, é segurança daquilo que você espera. Não é algo que aconteceu, mas vai acontecer. Então, é também entender que nem todos os nossos desejos ou sonhos se realizarão. Mas quem tem fé não desiste. O maior herói da fé, que foi Abraão, quem foi que disse que cumpriu tudo que Deus falou sobre ele em vida? Não. Claro que tem promessa de Deus para a gente que não vai cumprir na minha vida. Se na vida do meu filho, do meu neto, dos meus bisnetos, sei lá. Deus sabe. Mas a fé não desiste, né? Podemos sonhar, com certeza. Isso é fé. É saber que Deus suprirá, mesmo você não tendo muito, como eu disse aqui no começo, suprirá toda a nossa necessidade. É só ler Filipenses 4:19. O meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades através da pessoa bendita de Jesus. Então, isso é viver pela fé. Agora, como viver pela fé? Entregando toda a nossa vida ao Senhor, entregando toda a nossa vida ao Senhor, por exemplo, ansiedade, perseguição, angústia, decepção, aflição e necessidade. Entrega tudo na mão do Senhor. 1 de Pedro, capítulo 5, verso 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade e problema, certo que ele tem cuidado de vós. Isso é a maneira como nós vivemos pela fé. Segundo, olhando para cima, Colossenses 3, pensando nas coisas lá de cima. Se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas lá de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Segundo, buscai as coisas lá de cima e não aqui é da terra. Veja bem, a Bíblia está classificando. Buscai primeiro as coisas de cima, aí cumpre Mateus 6:33, e não é da terra, porque hoje é a inversão de valores. Muita gente dizendo que vive pela fé, muita gente dizendo que tem fé, mas está preocupado primeiro com as coisas aqui, esquecendo da prioridade. Então, primeiro buscando, pensando, depois busca as coisas de cima e não da terra. Por quê? Aí a Bíblia explica, porque já está morto e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E eu pergunto, quem está em Jesus? Vai faltar alguma coisa? O que diz o Salmos 23? O Senhor meu pastor, nada me faltará. Nem luta, nem problema, viu? Não vai faltar, porque as lutas, muitas vezes, é para nos aproximar mais do Senhor. É para a gente crescer, amadurecer. São os testes da vida que nos molda, nos prepara. Então, é isso aí. Então, como viver pela fé? É saber que a salvação depende da fé. Aleluia. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Até para sermos salvos, nós dependemos da fé. E a última pergunta, por que viver pela fé? Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível se agradar a Deus. E aqui uma coisa interessante para você que diz que tem fé, para nós que dizemos, a fé não é para agradar a gente não, viu, querida? É para agradar a Ele, sim, Senhor. Então,
Por que viver pela fé? Porque sem fé a gente não agrada ao Senhor. E se não agradar ao Senhor, jamais nós vamos experimentar qual seja a sua boa, perfeita e agradável vontade. Então a fé, em primeiro lugar, que tem que estar em Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, ela precisa, em primeiro lugar, agradar a Deus. Em segundo lugar, ela nos aproxima de Deus, com essa convicção, com essa certeza, com essa firmeza e com essa segurança que Deus é galardoador, que Deus é abençoador daqueles que creem. Sim, Senhor. Deus não vai deixar faltar nada. E por último, por que viver pela fé? 1 de João, capítulo 5, verso 4, diz: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Qual é a vitória que vence esse mundo? É a nossa fé. Então, nessa noite, essa palavra é para mim, é para você, é para nós, viu? Sim, Senhor. Deus está dizendo. E olha que tem um negócio interessante aqui. O meu justo viverá pela fé. Deus falando. E não é fé em coisas, em pessoas. É fé em Deus. Jesus disse assim: crede em Deus. Crede também em mim. Nós temos outro erro aqui. Tem muita gente confiando em coisas, em pessoas, e tem muita gente frustrada com isso. Então a nossa fé tem que estar, nele. E como é que isso funciona? Aqui, palavra. Aqui, nós, porém, não somos dos que se retiram para a destruição, mas sim dos que creem para a conservação ou preservação da alma. Então, a gente começa pela fé e termina com fé, igual Paulo fez. 2 Timóteo 4,7, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E eu agora me lembrei da pergunta de Jesus. Pergunta que não quer calar. Lucas 18, verso 8, a parte B. Jesus diz: porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? E Jesus que perguntou, ele sabe o que está falando, viu? Estou falando de um assunto muito sério. Porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Está aqui. E o que é que produz fé, gente? Palavra. Hebreus 10, 17. O crer vem pelo ouvir, vírgula. E ouvir, palavra. Por que muita gente não tem? Porque nem lê, não medita e nem ouve mais. Mas se ouvir, vai ter fé. Porque a palavra de Deus funciona. Quero orar por você nessa noite, pela fé. Creio que você está incluído aqui no justo do Senhor. Romanos 5 diz: sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo justificado pela fé. Tem que ter fé, viu? Sermos justificados. Estamos em paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Palavra de Deus, viu? Funciona. Pai, em nome do Senhor, eu quero crer que esse irmão que nasceu de novo, todo aquele que nasceu de Deus, com certeza, vence esse mundo incrédulo, esse mundo que não crê e nem obedece. Porque a Bíblia diz, e eu creio, a vitória que vence esse mundo é a nossa fé. E a fé em Cristo é o autor e o consumador. Por isso que oro nesta noite, por esta casa, por esta família, por este homem, pela juventude do nosso país. Eu creio, porque fé é isso, é a certeza,
é a firmeza, é a segurança daquilo que o Senhor vai fazer. Eu sei que o Senhor pode todas as coisas. O Senhor vai mudar a mentalidade dessa juventude, crianças, adolescentes. Eu creio numa conversão, no novo nascimento, porque o Espírito de Deus com certeza vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Eu creio no agir de Deus. Eu creio no Senhor realizar conforme a sua santa vontade. Por isso, em nome de Jesus, nessa noite, eu quero agradecer pelo agir, pelo querer, por realizar do Senhor conforme a sua santa vontade. Em nome de Jesus e graças a Deus. Graças a Deus. Que a paz do Senhor esteja na sua vida. Medite nesta palavra viva. E nesta noite que você tenha uma noite abençoada, para que amanhã a gente possa prosseguir na jornada que não é fácil. Meus amados, que Deus abençoe você, que Deus te dê graça, conhecimento, entendimento da palavra de Deus, para saber discernir o falso do verdadeiro. Aquele que procura chegar ao céu, o caminho é estreito, é apertado, e para isso a gente tem que ir largando tudo aquilo que nos impede de chegar até Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça nesta noite. A gente fica por aqui, mas amanhã, 21h30, estamos de volta. Então fique com Deus e até lá.